Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma entrevista aqui no Pode Ficar Rico Podcast. Meus amigos, antes de estar trazendo aqui as informações sobre o nosso convidado de hoje, gente, pelo amor de Deus, se você é aquele carinha que assiste o vídeo até o final e não se inscreve no canal, cara, faz isso não. Faz isso não, porque para os inscritos aqui do canal, cara, tem uma paradinha assim, uma atração que enche os inscritos aqui no canal de vendas. E se você não tá vendendo, provavelmente é pelo fato de você ainda não ser inscrito aqui no canal, beleza? Então se inscreve no canal, deixa o seu like e deixe os seus melhores comentários aqui abaixo, beleza? Então vamos lá, o nosso convidado de hoje é o meu querido amigo Maicon Brancaglion. Ó, consegui de primeira. Já melhorou, hein? Antes da gente começar aqui, eu tava, rapaz, será que eu vou conseguir falar esse sobrenome aí? Mas deu certo, graças a Deus. Maicon Brancaglion. Ele trabalha junto com a esposa dele, né? A Bruna. O Instagram dele é Michael_Bruna_Ed, tá? É um casal aí do Eds, o casal que trabalha junto, que fatura junto. Isso é muito bom, mano. Muito bom mesmo. Ele já tem um faturamento total de mais de 300 mil reais, exclusivamente como afiliado, tá bom? Também estão ali trabalhando como afiliado, como produtor. Esse mercado no digital a gente faz de tudo um pouco, né? Eles iniciaram no digital em fevereiro de 2024, ou seja, de lá pra cá, eles estão aí pegando firme no digital, beleza? Então, Maicon Brancaglion, seja muito bem-vindo ao Pode Ficar Rico Podcast. Fala, Ângelo. Cara, primeiramente agradecer o convite. Me sinto muito honrado. Estou aqui representando a mim e a minha esposa, principalmente a Bruna, tá? Cara, já assisti várias e várias feras aí, já maratonei o canal diversas vezes. E é uma honra estar aqui trocando essa ideia com você e com toda a sua audiência aí, cara. Muito obrigado pelo convite. Que top! Cara, seja muito bem-vindo. Pode ficar bem à vontade aqui. É o que eu falo com todos os entrevistados, né? O motivo, cara, de você estar aqui é porque eu tenho certeza que a sua história pode, de alguma forma, ajudar as pessoas que estão nos assistindo, né? E um dos outros motivos também é que você foi recomendado, né? Eu sempre peço, né, para alguns amigos que eu tenho confiança, sempre peço para algumas outras pessoas, né, até num grupo lá, sugestões de nomes. E o seu nome, o seu Instagram foi um dos nomes que foram citados lá, né? Ou seja, eu fui lá, entrei, falei, cara, vamos ver. Pum, olhei assim, falei, cara, vambora. Te fiz o convite, você aceitou, a gente tá aqui. Então, vamos lá contar a tua história, para ver como que a sua história pode agregar na vida de quem está nos assistindo, né? Mas vamos lá, Maicon. Conta pra gente um pouquinho, você e sua esposa ali, o que vocês faziam antes do digital, antes de conhecer o digital? Vocês trabalhavam com o quê? Perfeito. Cara, antes do digital, nós tínhamos empregos comuns, convencionais, né? Nós éramos de São Paulo, tá? Nós vamos chegar até aqui. Hoje a gente mora em Santa Catarina, em São José. É, mas a gente era do interior de São Paulo. Especificamente, a gente morava em Jaú, tá? Interior de São Paulo, Jaú. Lá é a capital do calçado feminino. Então, desde os meus 12 anos de idade, eu sempre trabalhei no ramo. Então, meu pai sempre trabalhou com isso, comecei trabalhando com ele aos 12 anos, e aí, enfim, fui trabalhar em empresas e trabalhava numa grande empresa lá do ramo, tá? Então, eu era gestor de produção de calçados. Então, assim, é um emprego bem tradicional, bem comum lá, né? E a Bruna, ela era vendedora, ela trabalhava na parte de marketing, de vendas, ela já vendia desde sempre, né? A parte comercial de clínicas odontológicas. Então, eram empregos, assim, bem tradicionais, bem comuns. E antes do marketing, que a gente nunca conheceu, não sabia de nada disso, eu sempre trabalhei, então, dos meus 12 até os 35 com calçado feminino. Que top. Mas como foi que vocês encontraram ali, né, o digital? Vocês fizeram aquela famosa busca, né? Como ganhar dinheiro na internet? Vocês estavam buscando por uma renda extra? Como é que vocês saíram dessa realidade que vocês viviam sobre, por exemplo, você trabalhava com calçado, elas com venda, mas acredito que não online, né? Como é que vocês chegaram ao ponto do digital? Não, perfeito. Cara, nós não fizemos a famosa busca ali, né? Não fomos para a internet. Só que assim, desde que nós estamos juntos, a gente sempre quis, isso foi uma vontade nossa, sempre foi um sonho nosso, um desejo,
da gente ter algo próprio nosso, mas a gente não sabia o quê. Cara, já pegamos roupas para vender, enfim, várias coisas. Tentamos perfume, vários tipos de coisa. Pensamos em várias coisas. E, mas assim, cara, você imagina, você ter um negócio físico junto com conciliar isso junto com o trabalho convencional, sei lá, só se a gente trabalha de madrugada, não tem, né? Você não consegue. E aí um dia a Bruna viu no Instagram alguém, eu não lembro também quem era uma moça que postava as vendas, sabe aquelas notificações maravilhosas que a gente recebe hoje? Ela postava aquelas vendas ali e e aí a Bruna falou, ó, tem alguém que vende pela internet. Só que assim, a gente não sabia como, não imaginava como funcionava, como que aquilo se dava. A gente só estava vendo que alguém vendia pela internet. E, pô, de repente a gente pensou naquilo, pô, vender, mas também não sabíamos o que que era vendido, nada. Só sabia que vendia, que alguém estava ganhando dinheiro com isso. E aí, em algum momento, eu pesquisei sobre vendas pela internet e tal, fui chegando no tráfego pago e eu cheguei no MTE do Thiago Boeira. Aí eu peguei, eu lembro até hoje, eu estava lá no meu trabalho, no meu horário de almoço, e eu mandei para a Bruna, falou, achei o curso aqui, e o que você acha? Ela falou, vamos comprar. Peguei e comprei. Cara, isso foi em fevereiro de 2024. Aí nós entramos no MTE, começamos por ali, e dali para frente começamos a estudar o curso, cara, devorar o negócio. Cara, quanto mais eu estudava, era tudo novidade para mim. Nunca tinha ouvido falar, não sabia o que era uma pré-sell, nada, absolutamente nada. Eu não comecei do zero, comecei do -10. Não sabia de absolutamente nada. E a gente foi estudando, fomos estudando, fomos estudando. E, cara, aquilo foi encantando. E aí, disso, quando a gente começou a tomar consciência do negócio, da amplitude do negócio, aquilo se colocou de uma maneira que a gente pensou, pô, isso aqui pode ser o negócio que a gente está procurando. Então, o marketing digital entrou para nós assim. A gente viu ali um print de alguma coisa que eram vendas, e, cara, não sabia de onde vinha nem para onde ia. Só sabia que alguém estava ganhando dinheiro com aquilo. E aí a gente chegou no marketing digital, afiliados principalmente, dessa forma. Então, não fizemos a pesquisa, mas também caímos ali no topo do funil. A gente estava no topo do funil, né? E fomos atraídos e isso encaixou com um desejo que a gente tinha, que era de ter o nosso negócio próprio. Que top. Mas aí, o que que aconteceu assim que vocês entraram, né? No caso aí pro MT do Thiago, vocês entraram, estudaram, já começaram a vender, já abandonaram o emprego de vocês? O que que aconteceu nesse momento? Cara, entramos ali no MTE, comecei a estudar os módulos, cara, e demorou um mês para eu aprovar a primeira campanha. Toda campanha que eu subia, olha só, cara, eu subia a campanha, suspendia a conta. Cara, um mês demorou para eu ter a primeira campanha qualificada. Eu lembro até hoje, foi num sábado, eu subi lá um produto de comida natural para pet, e lá na Hotmart, subi o produto e qualificou. Para mim foi um choque, eu vi aquele negócio qualificado, porque eu já estava acostumado a conta suspensa, reprovado, e eu lembro que a Bruna trabalhava aos sábados, eu mandei para ela o print da campanha qualificada, foi uma comemoração, né? E ali você imagina, a primeira campanha não vendeu nada. Depois dali, foram 3 meses para sair a primeira venda, para acontecer a Nossa. primeira venda. Isso já na Bright, né? Que a gente se encontrou melhor ali com produtos físicos. Mas então, cara, foi ali mais de 3 meses entre começar a estudar e fazer a primeira venda. Não foi assim, de uma hora para outra, né? As coisas foram acontecendo, mas teve algumas vitórias pelo caminho. A primeira delas não foi a venda, foi qualificar uma campanha, né? Cara, que. Isso é bem interessante, né, cara? Porque no início é comum a gente cometer esse tipo de erros, né? E um dos erros mais comuns, eu não sei se você chegou a cometer também, é confundir o nível de consciência, né? A gente ali garimpar um produto, achar que Total. aquele produto é fundo de funil, quando vai ver tá não sendo pra topo. Um produto nada a ver, né? Cara, eu lá na Hotmart ainda eu achei um dia, fiz uma garimpagem e encontrei lá um produto para Excel, de um curso de Excel. Cara,
eu pensei, todo mundo usa o Excel. Esse produto aqui eu vou vender para todo mundo. Eu fui lá e anunciei curso de Excel. Cara, você imagina o que que deu? Não deu nada. Não vendi também, coloquei, investi uma grana ali e não aconteceu nada. Depois, vendo aulas de análise, tudo aquele passo a passo, eu vi que eu estava completamente fora do fundo do funil. Mas, cara, esse é um erro clássico, né? É um dos erros clássicos que a gente Sim. comete no começo. E eu cometi todos eles, com certeza. Então, erro de funil de consciência, rede de display aberta. Quem nunca deixou uma rede de display aberta, não é verdade? Enfim, página mal configurada, cara, tudo que você puder imaginar, eu errei. Imagino, cara. Agora, ô Michael, e como que vocês faziam, exemplo, no início, né? Desde o início, você já começou a estudar junto com a sua esposa, ou você entrou primeiro, depois ela? Como é que foi? Cara, eu fui para cima ali do curso. A Bruna começou a estudar também. A parte operacional do negócio, eu gostava muito mais, né? Eu sempre gostei de estudar. E aquilo tinha me interessado de uma tal forma que, embora eu não conhecesse nada e fosse um baita de um desafio para mim, eu gostei da dinâmica, né? Entrar numa plataforma, garimpar os produtos e tal. E aí, o que que a gente fez? Como o nosso tempo era muito curto, né? Porque a gente trabalhava horário normal, das 7 às 11, das 13 às 18. A gente dividia as tarefas. Então, eu estudava, a Bruna cuidava ali da organização das contas, ela cuidava da organização financeira. Então, assim, a gente dividiu, né? Ela garimpava produto, eu estudava ali como subia a campanha, como que analisava, esse tipo de coisa. Porque se a gente ficasse os dois fazendo a mesma coisa, a gente não ia conseguir otimizar o nosso tempo, que já era pouco. Porque, além Sim, disso, nós temos uma filha. Então, tem toda uma vida que acontece fora disso e a gente precisava conciliar essa nova atividade com essa nova tarefa que a gente trouxe para nós. Então, a gente dividia. Eu fiquei mais com a parte operacional e a Bruna ficava com toda a organização, né? Porque se dependesse da minha organização, a gente estava ferrado, né? Então, ela organizava tudo, cara, que ela, nossa, faz isso com uma maestria assim. E aí eu ficava focado em subir a campanha, em fazer a página, esse tipo de coisa. então. Ô Michael, e exemplo, você falou que você demorou um mês pra poder. Ó, caiu uma venda aqui, hein? Olha, chama, sempre chama, filho. Sempre, Você cara, falou sempre. que Eu vejo a galera aqui dando a entrevista e caindo venda. sempre chama a energia que é muito boa, mano. É o ambiente, cara, com certeza. É o pode ficar rico, né? Agora, É o Michael, pode ficar rico, vai ficar rico, né? é o pode Se Deus ficando. quiser. Pode ir ficando, Ô, cara. Michael, você falou que você demorou um mês pra poder aprovar a primeira campanha, né? E Isso, 3 meses, ou seja, e mais 3 meses pra fazer a primeira venda, né? Ou seja, 4 meses até a isso. primeira venda. Agora, nesse primeiro mês que você demorou um mês pra aprovar a primeira campanha, você de repente, sei lá, julgou um pouco mal o mercado ao achar que de repente que entrou achando que seria mais fácil e ficar um mês pra aprovar a campanha, entendeu? Você viu que não era tão fácil assim ou não? Ô, Ângelo, não, cara, em momento algum a gente duvidou do mercado. É claro que quando a gente entra sem conhecer absolutamente nada, se você não seguir as pessoas certas, se rodear das pessoas corretas, talvez você vai ter uma visão distorcida do que é o mercado de afiliados. Para nós, o que é o mercado de afiliados? Cara, é um negócio. É um negócio sério. É um negócio que tem os seus desafios e tem as suas recompensas. Cara, que são maravilhosas. Se a gente for falar de liberdade de tempo, não vamos nem falar de dinheiro aqui. Vamos falar de todo o resto que isso traz junto. Cara, é, hoje a gente tem a liberdade de, sei lá, de manhã a gente tira a parte da manhã para fazer as nossas coisas pessoais, a gente vai para academia, né, faz as nossas coisas. A gente trabalha nos horários que a gente quer, a gente trabalha pra caramba, mas a gente faz o nosso horário. Então, Sim. assim, é, nunca, cara, duvidamos do mercado, nunca imaginei que fosse algo simples, porque assim, não existe nada que é simples que vai te trazer um grande resultado. Não sabia dos desafios, quais seriam os desafios, mas sabia que teria desafio.
tá? Então, cara, uma coisa que me ajudou demais a sempre me manter motivado, porque, cara, em momento algum, eu demorei um mês ali para aprovar uma campanha, como eu lhe disse, mas em momento algum eu falei, cara, isso aqui não funciona, isso aqui é. Não, eu via nos grupos ali, sabe aqueles grupos que tem nos suportes? O pessoal posta aquele monte de resultado, tal, aquela coisa linda. E eu olhava aquilo todo dia. Porque, cara, eu falava, pô, se a galera tá conseguindo vender e eu não consegui ainda aprovar minha primeira campanha, o problema tá comigo, não com a estratégia. O problema tá comigo. Se tá todo mundo conseguindo fazer e eu ainda não, então tem alguma coisa que eu não sei. Então eu preciso continuar aprendendo, eu preciso continuar estudando para chegar nesse nível. E foi assim, até que a gente chegou na primeira venda. Então, cara, em momento algum a gente duvidou do mercado. É claro que, não vou falar para você, nossa, todo dia super motivado, não. Até porque a motivação ela não nos leva aonde a gente quer ir. A motivação faz a gente começar alguma coisa, mas o que faz a gente seguir é o propósito e a disciplina. A motivação ela faz você chegar, você ir lá e se matricular na academia. Mas o que faz você realmente ir para a academia todos os dias é a sua disciplina e é o seu Exato. propósito. Sei lá, sei lá, eu quero ter um corpo legal, quero estar bem, né? Sei lá, cada um vai ter o seu propósito. Então, a motivação ela só faz você chegar, dar o primeiro passo. O que te mantém caminhando é o seu propósito, é a sua disciplina. Cara, que top. É isso que você falou aí. Poucas são as pessoas que têm essa maturidade relacionado à mentalidade, né? Porque você falou o seguinte, cara, todo mundo que tá aplicando tá fazendo venda e eu não. Ou seja, o problema não é com a estratégia, o problema é comigo. Ou seja, é o Com que a gente chama certeza. de autorresponsabilidade. Você tá jogando o problema. Você tá assumindo que o problema é você, não é a estratégia, não é o mercado, não é o produto. E hoje a gente vê muito isso, cara, dentro do mercado. O cara tenta fazer 15 estratégias ao mesmo tempo, não consegue resultado nenhum. Aí vê todos fazendo venda, aí o cara se compara e acha que o mercado não funciona. Acho que o mercado não é real. Cara, é o que eu falo com o pessoal. Ou é muita gente mentindo, ou o problema realmente sou eu. Tá entendendo? Ou Exato. as pessoas se reuniram, não, vamos postar print de venda aqui, a gente faz aqui, todo mundo posta ao mesmo tempo, pro Ângelo ir lá, pro Michael achar que é real e não é. Cara, é fato. E fala, exato, e fala para mim cara, vamos pensar racionalmente, qual que é a probabilidade disso acontecer? Então, assim, a gente tem que assumir. E, cara, no começo, ô, Ângelo, eu detectei 1 milhão de coisas que eu errei. Né? A gente começou no Brasil ali e tal, fizemos algumas vendas tal, não tivemos lucro, mas, cara, no começo, o foco não era lucro. É claro que se a gente começar e tiver lucro, ótimo, mas não foi assim. O foco era aprender, era começar a fazer as vendas e depois as coisas iam evoluindo, né? Mas, cara, eu detectei muito depois que eu não sabia nem testar um produto. Então, assim, eu testava ali, sei lá, eu colocava, agora eu vou testar produto de capa. Pegava lá produtos de capa, subia ali as 2, 3, 4 campanhas, testava ali, aí a campanha rodava ali R$ 200, falava, pelo amor de Deus, não vendeu, para isso aqui, subo outra. Ou seja, cara, R$ 200, sabe? Tudo, fazia tudo para metade. Então, assim, a ansiedade, né? Cara, tem desafios, a gente tem que ir trabalhando, principalmente o psicológico, né? Então, claramente o problema era comigo. Eu ainda não sabia como que funcionava isso, não sabia testar um produto. Eu acho que isso, a questão de testar um produto da forma correta ali também é uma dificuldade, né? Você é mentor, você tem ali o pessoal, você deve detectar isso também. E muitas vezes, cara, se não todas as vezes, principalmente quando a gente está iniciando, a ansiedade ela toma conta. E se ela toma conta, você para de agir racionalmente, você começa a agir emocionalmente. E tomar ações guiado pela emoção, geralmente você não vai tomar boas ações. Então, assim, são várias coisas, cara, que faz a gente não ter o resultado que a gente busca. E a gente tem que trabalhar todas elas. Quando você aprende a dominar ali a ferramenta, né? Subir uma campanha aqui, que, cara, é a parte mais simples. Você subir uma campanha, você apertar os botões ali é a parte mais simples. Mas e depois dali?
Como que você lida com tudo isso? Com as variáveis? Vende, não vende? Exato. Invisto e não retorna? Como que você lida com isso? Então tem todo um entorno que não é só a parte técnica. A parte técnica é sim muito importante. Mas, cara, você tem toda a parte de mentalidade, você tem tudo isso que rodeia o nosso mercado e faz parte da nossa atividade que que isso a gente, assim, alguém pode vir e falar para você, ó, vai acontecer, mas, cara, é só na hora que você tá ali no campo de batalha, que você tá vendo o seu dinheiro indo e não retornando naquele momento, que você vai saber como que você vai se comportar. Então, tem todas essas variáveis. Então, assim, cara, se eu via outras pessoas tendo resultado, aplicando a mesma estratégia, estando no mesmo curso do que eu, o problema estava comigo. Então, você fala, beleza, eu preciso aprender alguma coisa. E aí, nisso, eu busquei mentorias individuais. Até hoje, cara, com certeza, tenho muitos. Eu sou iniciante ainda, eu sempre sou iniciante. Então, eu busco mentorias individuais, network, tá em grupos, tá em ambientes que a galera queira a mesma coisa, né? Você tá ali em grupos que está todo mundo focado em fazer a coisa dar certo, tem sim os desafios, mas tá, todo mundo acredita no mercado. Então, cara, era isso que eu buscava. E busco até hoje, né? Porque, cara, falar o mercado funciona, tem gente ganhando muita grana com isso. Agora, Nem o fala. mercado, ele, claro, ele tem uma entrada fácil, né? Se a gente for parar para analisar, a barreira de entrada do digital, principalmente falando de fundo de funil, ela é muito baixa. É fácil Exato. de começar. Mas talvez o mercado não é para todo mundo, no sentido de a gente precisa estar preparado para isso. Né? Então, tem gente que de repente não vai se sentir confortável, Tem né? que ter Investir estômago, o né? dinheiro e tal. Exatamente, cara. É aquela coisa: no dia você está rico e você fica pobre, no mesmo dia. É, por aí. Entendeu? Você sabe? Então, assim, será que isso é para mim? Será que eu lido bem com isso? Não sei, né? Então a gente se põe à prova, cara. Exato. É o que eu falo muito aqui, cara. Esse mercado tem espaço pra todo mundo. Mas não é pra todo Exato, mundo. Porque exato, foi o perfeito, que a eu falei colocação é aqui. perfeita. Tem que ter estômago. Ângelo, e o que é ter estômago? Cara, é você aguentar. É você olhar pro dia ruim e saber que o dia ruim faz parte do mercado. Saber que o dia ruim, ele vai vir. Só que, cara, na maioria das vezes, o dia ruim nunca vai superar o dia bom. Ou seja, no final do mês, a conta vai fechar. Só que é como o Michael tava falando aqui, poxa, gastei R$ 200, não vendi, pausa. Aí inicia uma nova campanha. Poxa, gastei 300, não vendi, pausa. Cara, você não tá sabendo aproveitar os dados que você tá comprando. Na verdade, você não tá comprando dados Exato. nenhum. Concorda, Você está Michael? comprando para metade. Exatamente. E, ô Ângelo, só fazendo, cara, se você me permite aqui, fazendo uma colocação em cima disso que você falou, de olhar para o dia ruim e tal. Cara, recentemente, sei lá, umas 2 semanas para trás, é, cara, nós subimos ali uma operação, alguns testes novos, coloquei para rodar, eu acho que na sexta-feira, sei lá, alguma coisa assim. Sábado e domingo, tomamos ali um prejuízo, sei lá, R$ 1.500. Analisei tudo no domingo e a Bruna e eu conversamos e eu falei, ó, tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem. Cara, porque você pode virar para mim, mas como tá tudo em ordem, cara? Um prejuízo de R$ 1.500. Tá tudo em ordem, cara. Quando você sabe o que você está fazendo, você já passou por isso, nós analisamos, ó, tá tudo em ordem. Tudo indica que nessa semana, a semana que ia se seguir, vai dar um baita resultado. Cara, nós fizemos na semana 20 mil, de segunda a sexta-feira. Você entendeu? Com os mesmos produtos. Então, assim, de repente, é a gente ter esse tempo, né? Dar o tempo para o Google trabalhar. É claro que com isso você vai investir. A gente está falando de tráfego pago. E eu também não estou falando que quando a gente vai começar, a gente vai investir nesse um volume desse num tempo curto. Tudo são fases, né? Você vai chegando, você vai avançando. Só que, de repente, um resultado que não é o que a gente espera, ele precede um baita de um resultado. E com nós sempre foi assim. Sempre que a gente atingiu um resultado muito bom, ele foi precedido de um resultado que parecia que estava dando tudo errado. E não é, Exato. são as coisas acontecendo. E aí você vai lá e, enfim, tem um resultado legal. Cara, e falar 95% das vezes que a gente tem um resultado bom
É sempre assim. No começo, cara, a gente perde muita grana, muita grana. Porque, entendam, vocês afiliados novos, principalmente, quando a gente inicia um teste e a gente sabe que aquele teste vai dar bom, ele já começa assim, ó, lá embaixo, aqui, ó. Aí a gente começa negativo, 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 aí a gente sobe um pouquinho e começa a empatar, compra dados, aí depois a gente começa a lucrar. Então, se a gente não tiver estômago, novamente, estômago, se a gente não tiver estômago para aguentar esse dia ruim, para aguentar o empate, a gente não vai viver o dia bom. E tem muitos afiliados só Com vivendo o dia certeza. ruim, 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 porque começa e para, começa e para, começa e para. Cara, se você é afiliado e tá vivendo isso, você precisa de ajuda. É como o Michael falou, que a gente está sempre consumindo mentorias individuais, entrando em novos grupos de network, porque isso faz parte do mercado, a gente tem que se atualizar. E é o que eu já falei aqui outras vezes em outras entrevistas. Cara, se as coisas estão ruim para você, cara, pede ajuda. Eu tenho certeza que vai ter alguém que já passou exatamente pelo que você está passando. Exemplo, eu ano passado vivenciei um momento horrível com suspensões de conta. Fiquei praticamente 10 meses, 9 a 10 meses, para ser exato, sem conseguir anunciar, porque tudo que eu tentava anunciar não dava certo. Hoje eu consigo ajudar outras pessoas que passaram pela mesma coisa que eu passei. Ou seja, hoje eu consigo ajudar pessoas que estão vivenciando o dia ruim, que eu já vivenciei. Tá entendendo? Então hoje eu consigo ajudar pessoas. Então se você é um afiliado que tá vivenciando, cara, que pra você todos os dias é o dia ruim, cara, tem alguma coisa errada. É o que o Michael falou, é a autorresponsabilidade. O mercado funciona, estão todos postando vendas aí. Então se eu não estou conseguindo vender, tem alguma coisa errada comigo. E na maioria das vezes, o que tá errado é aqui, ó. É mentalidade. É você achar que você não é capaz, que você não consegue. É você já subir a sua campanha achando que você não vai vender. Cara, é a lei da atração. É mentalidade. Concorda, Michael? Claro, 100%, cara. Você tem que alinhar. Você tem que. Cara, tudo na sua vida tem que estar razoavelmente alinhado. Não vou falar que você vai conseguir tudo 100%, porque eu acho que é difícil isso, né? Embora seja o sonho. Mas, cara, não adianta você aplicar uma estratégia se você não acredita nela, né? Cara, eu sempre. Uma coisa, Ângelo, que vem muito de encontro com isso, eu sempre, quando estou analisando ali campanhas de mentorados e tudo mais, às vezes o cara traz uma campanha, tal, a gente analisa e eu falo, cara, sua campanha está extremamente alinhada. E aí ele fala, então, mas eu continuo? A pergunta que eu falo para ele é o seguinte: você ainda acredita na campanha? Porque se você não acreditar na campanha, não adianta você continuar. Porque daí você começa a analisar, você olhar para o negócio. É, achando, já não acreditando que aquilo funciona, já olhando para a campanha meio assim. Então, cara, você tem que acreditar. Você tem que acreditar, mas tem que acreditar de verdade. Por quê? Porque quando você acredita, quando você tem certeza que você sabe o que você quer, os dias ruins não são suficientes para te parar. Não Exato. são. E, cara, ô Ângelo, se eu tô aqui com o meu dia ruim, sofrendo sozinho, é uma coisa. Agora, se, sei lá, eu tô aqui, caraca, Ângelo, tomei aqui um baita de uma ré hoje aqui, R$ 1.500 negativo. Você vai virar para mim, cara, hoje aqui também tá terrível. Pô, então, beleza, vamos embora que amanhã vai ser melhor. Agora, Exato. se está todo mundo bem e eu estou numa situação ruim, então beleza, cara, eu estou errando em alguma coisa, deixa eu ajustar aqui. Então, assim, por isso que é importante você ter o networking, você trocar uma ideia. Várias vezes, eu sei lá, estou com campanhas ali vendendo legal tal, e aí tinha aquele dia que o Google resolve tirar férias e não entrega a minha campanha. Aí, o primeiro impulso é o quê? Eu vou lá, vou aumentar a CPA, vou fazer um negócio. Só que eu não faço isso. O que que eu faço? Eu vou no meu networking ali, cara, como que tá rodando hoje aí? Cara, hoje tá tudo devagar aqui. Opa, então não vou mexer também, porque é um comportamento do leilão no dia. Então, é muito importante, cara, você tá próximo de outras pessoas de confiança ali, que você tenha confiança, que você gosta de trocar uma ideia, porque o mercado, ele é sozinho. Cara, eu me considero extremamente abençoado, entre outras coisas, porque eu trabalho com a minha esposa. Então, a gente tá aqui, né? A gente comemora junto, a gente sofre junto, é aquela coisa. Mas tem gente que trabalha sozinho. Então, cara, é importante você ter pelo menos essa proximidade, essa troca de ideia. Manda uma mensagem, pô, como que tá a operação aí? Nossa, hoje aqui tá devagar, hoje tá indo muito bem. E aí você começa a ter o termômetro do mercado. Você não precisa estar sozinho. É importante, cara, a gente se relacionar,
com pessoas que estão vivendo a mesma coisa que a gente, que querem a mesma coisa que a gente. Exato, cara. Exatamente isso. E você ainda tem a sorte de ter uma ao seu lado, né? Nossa, Porque, cara, tem hora que pô, eu não vejo a venda cair, ela grita, ela dá onde ela tá, lá em cima, no andar de cima, ela venda, aquela coisa deliciosa, né, cara? Muito bom. queria eu, mas é um dia. Agora, Com Michael, me tira uma certeza. dúvida. Você falou, exemplo, 4 meses para poder fazer a primeira venda. E daí para lá? Exemplo, você começou ali em fevereiro de 2024, né? Então, 4 meses, você já estava ali para maio, junho, né? Foi quando você fez a sua primeira venda. E daí para frente, como é que foi? Foi uma venda atrás da outra? Não foi? Entrou no negativo? Como é que aconteceu? O que você vivenciou depois da primeira venda? Não, perfeito. Cara, daí é o seguinte, como eu disse, né, nós começamos ali no Brasil e na Bripe ali nós fizemos nossa primeira venda, né? E ali nós fizemos algumas vendas, tal, fizemos um valor ali, sei lá, não deu nem R$ 2.000 de faturamento. Ficamos negativo, mas isso no momento não importava. A gente estava entendendo o processo, cara, a gente estava pagando para aprender, tá? É normal. E assim que a gente fez ali, deu um mês, né, anunciando no Brasil, o que nós fizemos? Pausamos a nossa operação no Brasil e aí eu peguei os módulos da gringa e eu comecei a estudar isso. Eu não tinha estudado gringa até então. Falei, estudei até Brasil, aprendi como fazia e apliquei. E aí, daí para frente, falei, bom, beleza, já fizemos algumas vendas, agora vamos para gringa. Então, pausei tudo e fui lá, comecei a estudar. Cara, em agosto, isso já era agosto. Agosto nós colocamos ali nossas primeiras campanhas. Coloquei ali algumas campanhas, cara, não aconteceu rigorosamente nada, elas nem rodaram, impressões nada. Coloquei várias ali, não aconteceu nada. Falei, beleza, nisso, né, continuei, garimpava, subia a campanha e tal. Aí fiz uma mentoria em agosto ainda com o mestre, o cara, um dos caras que me ajudou demais. Não posso deixar de citar aqui o Lucas Silva, tá? Que foi o primeiro mentor que eu tive no Brasil. O cara me ensinou demais, o cara sabe demais. E depois eu fiz uma mentoria com o Emanuel, grande Emanuel, cara. Já teve aqui, já vi milhares de vezes a entrevista dele. E ele me ensinou a estratégia de review, tal. E eu comecei a aplicar. E nisso, eu fiz a minha primeira venda ali na gringa. Nós fizemos a primeira venda na gringa e tal. Cara, fizemos a primeira venda, passou ali uma semana, fizemos mais uma, depois fizemos uma. Cara, só sei que num final de semana ali nós fizemos R$ 2.000. Falei, cara, ficamos ricos. Não tem mais jeito, agora foi, né? Acertamos a mão aqui, vamos embora. E não aconteceu, né? Ficamos negativo ali, fizemos ali 3.000 e poucos reais, ficamos negativo, parou de vender, né? Mexi pra caramba nas campanhas, né? Cara, você sabe bem como que é, né? Mexi, tudo que tinha que mexer, eu mexi, parou de vender, nunca mais vendeu a campanha. E falei, não, beleza, aí vamos continuar. Aí no mês seguinte nós tivemos um problema com o cartão de crédito que a gente usava nas contas para pagar, ele foi clonado, nada a ver com o Google, ele foi clonado, sei lá. E então assim, eu fiquei sem anunciar, porque eu tive que tirar o cartão, aquele rolo, e tal. Anunciamos 10 dias. Aí o faturamento ele foi para mil e pouco, no R$ 1.500 no mês, R$ 1.200, alguma coisa assim. Isso já em setembro. Outubro, fizemos 5.000. 5.000 com custo de 5.098. Ficamos R$ 98 negativo. Cara, empate técnico, comemorei pra caramba. Falei, pô, né, empatamos aqui, baita de um resultado. Mês seguinte, nós fizemos 5,5, gastando 7,5. 2.000 negativo. Falei, porra, cara. Falei, mas beleza, tem alguma coisa ainda que não tá acertada, porque assim, estamos vendendo, já tá melhorando. Antes era uma venda a cada 15 dias, aí começou uma venda por semana, aí duas vendas na semana, então a gente via a evolução, né? Beleza. No mês seguinte, dezembro, cara, é engraçado que eu havia feito assim, tinha colocado na geladeira de casa lá, as metas dos meses. Cara, nós seguimos, não batemos nenhuma. Todas as metas a gente passou longe, né?
dando tudo, passando longe das metas ali. Aí a meta de dezembro era 10 mil, 10K. Tava firme e forte, cara. Eu olhava para aquele negócio ali e falei, pô, nós vamos para cima, vamos bater essa meta. E era interessante porque, assim, nessa época de CLT, o que eu fazia? Cara, para mim, eu tinha que analisar a campanha antes de trabalhar, porque na hora do almoço, para mim, já não dava, era muito corrido. E outra, eu tava com a cabeça muito cheia. Então, para mim, sempre teve que ser assim. A primeira coisa que eu faço no dia é analisar minhas campanhas. Em dezembro, eu tava com muita campanha. 12, 13, sei lá. Então eu acordava 4 horas da manhã, analisava minhas campanhas das 4 às 6, e aí eu ia trabalhar às 7, 7 da manhã. E beleza. Tava lá, 10 mil em dezembro. Cara, começamos dezembro. Primeira semana, horrível. Segunda semana, pior ainda. Aí na terceira semana, começou assim, uma venda por dia. 5 dias seguidos, uma venda por dia. Foi a primeira vez que a gente conseguiu vender 5 dias seguidos. Eu falei, cara, agora vai. E aí não foi, parou de vender de novo. Aí eu lembro Eu tô que eu rico, tô entrei de pobre, né? férias. Nossa, eu tava pobre toda hora, cara. E aí eu lembro que eu entrei de férias nisso, já estava encaminhando para o final de dezembro. E eu falei, cara, eu vou garimpar um produto digital. Fui na Digistore, achei um produtinho lá, subi ele. No mesmo dia, ele vendeu, sei lá, eu gastei R$ 200, ele investi R$ 200, ele me retornou R$ 2.000. Falei, pô, agora acertei, é isso aqui, acabou, né? Em euro, cara, ganhando em euro. Falei, pô, agora. No outro dia o produtor me mandou um e-mail, tirou minha filiação, acabou com tudo. Falei, pô, caramba, né, cara? E aí eu fiquei aquela semana ali, garimpando, subindo campanha, tudo mais, e chegando pro final do mês ali, cara, tava sendo o pior mês de faturamento em relação aos outros. Cara, eu só sei que eu continuei. Beleza, eu garimpava o produto, fazia pré-sell, fazia review, fazia tudo, subia e na última semana começou a vender tudo. Tudo que estava rodando, tudo que estava na esteira começou a vender. E assim, era uma venda, sabe, algumas vendas durante o dia. E é muito interessante que assim, o dia do aniversário do nosso casamento é dia 28. Dia 28 de dezembro foi o dia que a gente mais faturou até então. A gente fez mais de R$ 2.000 no dia. E, cara, foi assim, um choque, né? Porque a gente estava acostumado a fazer no máximo que a gente tinha feito era 1.000. Aí fizemos 2.000 e pouco. E dali para frente, nós começamos a vender todos os dias até o dia 31. E aí, o que aconteceu? Resultado de tudo isso. A nossa meta era 10, nós fechamos com 11.800 e alguma coisa. Então. 4.000 de lucro. Então, assim, cara, uma semana é o suficiente para virar o jogo, né? Então, assim, Ângelo, foram 3 semanas batendo cabeça, as coisas parecendo que não estava dando certo, mas não é. É o que a gente conversou antes, cara. Sempre antes de você ter um resultado, as coisas parecem que não estão dando certo. Mas não é, cara. É o trabalho acontecendo. É você colocando a campanha, deixando ela rodar, investindo, não tendo retorno. Na última semana, nós somos abençoados, cara. E aí virou o jogo. Fizemos ali quase 12, 4 de lucro. O que aconteceu? Para janeiro, nós entramos, pô, agora fizemos aquela história lá, né? Bateu a meta, vamos dobrar a meta. A meta agora é 20. Nós fizemos 24 mil na primeira semana. E aí nós batemos mais de 80 em janeiro. Então, assim, o que a gente fez de diferente? Nada. Não fizemos nada, a gente só continuou fazendo. Cara, é o básico. Eu sei que às vezes a pessoa pergunta o que você está fazendo, a gente fala que é o básico, o cara acha que a gente está de sacanagem. Mas não é, cara, é o básico. Você sabe muito bem o que a gente faz. Só que a gente faz. E faz de novo, e faz de novo. Se não for o próximo. Cara, para mim, eu tenho uma coisa comigo que é assim: sempre o próximo produto que eu vou subir é o que vai estourar. Aí eu subo, ele pode não estourar, mas o próximo vai estourar. Cara, e é assim, sabe? Eu vou para cima, a gente vai para cima, a gente vai buscando o próximo. E se não for o próximo, vai ser o próximo. Então, o segredo está em continuar, está na consistência, né? Na insistência. Tem que insistir naquilo que você está fazendo. Cara, é exatamente isso daí. É eu saber que vai dar certo. A gente não sabe quando, mas a gente sabe que vai. E o Sabe que problema vai, da exato. maioria não ter resultado é justamente isso. Pelo fato de não saber quando vai dar certo, já tentou, tentou de novo, cara, fica meio que desiludido. Pô, pra mim não dá.
foi o que eu falei novamente a respeito do ter estômago, né? Cara, surreal demais, mano. Um mês, você vem e faz 11 mil com a meta de 10. No outro mês você tinha meta de 20, faz 80. Cara, isso é coisa Exato. de louco, mano. Não, é coisa de louco, cara. E assim, e aquilo, a gente não está preparado para. Assim, é lógico, era o que a gente mais queria, mas eu falo, você não imagina que você vai dar um salto desse, né? E, cara, e aí você bate um resultado desse que foi muito legal, assim, na época, né? Foi em janeiro desse ano, inclusive, né? Falo época, parece que faz, mas não faz pouco tempo, né? Mas, cara, é muito. E aí a gente vê, Ângelo, o poder desse mercado, né? E assim, um detalhe que vai também de encontro com aquilo que você falou de comprar dados para depois a gente ter lucro e tal. Cara, um dos produtos que a gente vendeu muito bem nessa época aí foi o Prodentim, tá? Não tem segredo nenhum. Cara, nós começamos a ter lucro nele depois de 40 conversões. Ele é um produto que a gente subiu, começamos a rodar, ele fez a primeira venda com 22 dias, demorou 22 dias para sair a primeira venda. E o porquê que eu estou falando isso? Porque, cara, muitas das vezes a gente sobe uma campanha querendo que ela venda no dia, querendo que ela venda no outro dia. A gente não quer trabalhar a campanha, não quer trabalhar o produto, sabe? Então, assim, demorou 22 dias para sair a primeira venda. Eu precisei de 40 conversões para ter dado suficiente para otimizar aquela campanha, para aí sim ter um lucro legal nela. Então, eu poderia ter parado a campanha antes dela fazer a primeira venda. Ah, esse negócio aqui não vai. Cara, eu dupliquei a campanha não rodava, enfim. E foi a minha campeã na época. Então, assim, pô, sabe, é saber esperar as coisas acontecerem também. É claro que esperar, dar tempo para as coisas acontecer é uma coisa. Agora, eu ficar sentado sem fazer nada, achando que as coisas vão acontecer é outra. Então, não, eu faço tudo que eu tenho que fazer. A partir desse momento, eu tenho que dar tempo para as coisas acontecerem. Então, cara, isso para mim sempre foi muito claro, sabe? Eu faço tudo que está ao meu alcance. A partir daí, aí não é mais comigo. Eu tenho que deixar o Exato. Google trabalhar. O Google precisa fazer a parte dele também. Eu faço a minha, ele faz a dele. E aí, se a gente entrar num acordo, as coisas tendem a dar certo, né? Cara, que top. Agora, o Michael, fazendo as contas aqui, né? Ou seja, você começou em fevereiro até dezembro de 2024. Você não tinha feito, acho que nem 20 mil, né? Você tinha feito de Não. 10 a 15 mil ali, provavelmente. Cara, ou seja, Isso. você já fez mais de 300 mil reais. Ou seja, o teu maior faturamento é esse ano, de janeiro até agora, né? Até Sim, agosto. isso aí. Os 300 mil, mais de 300 mil foram esse ano, de janeiro para cá. Cara, que top. E como é que foi, assim, depois que você fez os 80 mil? Você, pô, falou, cara, acertei, agora eu entendi, agora eu tenho dados pra analisar. Como que ficou a tua mente? Quando você fechou o mês assim, cara, eu fiz 80 mil reais. Cara, quando nós batemos esse resultado, primeiro de tudo, a gente decidiu que a gente ia sair da CLT. A gente já decidiu, né? E aí nós encaminhamos, né, para que isso acontecesse e tal. Mas respondendo a sua pergunta, cara, o que que aconteceu? Eu principalmente acomodei porque tinha um, dois, três produtos que estavam vendendo muito. Eu caí num erro do quê? Os produtos que vendem muito, uma hora eles param de vender também. Então eu fiquei aqui, né? Pô, tá vendendo, agora é só deixar vender. E eles pararam de vender. E aí começamos de novo, garimpar de novo, subir teste de novo. Então, já em fevereiro, o nosso faturamento caiu, né? Ele caiu, eu não lembro os números exatos, mas para 30 e poucos mil, que já era um faturamento legal, mas ele já caiu para 30 e depois nós voltamos para mais de 50. Então, assim, o que que me ensinou isso? Cara, o trabalho ele nunca acaba. O trabalho nunca acaba. É claro que quando você está ali, se acerta alguma coisa, você tem que focar naquilo. Porém, isso é o meu perfil. Enquanto eu acerto alguma coisa, eu vou olhando outras, vou deixando já meio engatilhado. Por quê? Porque assim, é claro, você pode focar e ir até o final daquele produto, depois começar do zero ali e tal, normal. Eu não gosto, para mim, eu não me sinto confortável com isso. Então, assim, se eu estou com um produto ali que está vendendo muito bem, ele vai escalar, alguma coisa assim, eu gosto de pegar um outro produto que eu vejo potencial e colocar uma campanha
e rodando ela devagar, não vou acelerar, porque assim, o meu investimento, o meu aporte financeiro vai ser onde já está dando certo. Mas eu já coloco uma outra ali e deixo ela rodando, tomando umas impressões bem devagarzinho, nada acelerado. Para quê? A hora que essa aqui eventualmente parar de performar, eu tô com uma outra que já começou a querer. De repente, eventualmente, ela já fez até uma, duas vendas, sei lá. Então, assim, a nossa esteira sempre é maior. Eu sei que isso costuma consumir um pouco do ROI, porém, para nós, isso dá uma continuidade de vendas maior, entendeu? Eu não tenho buracos entre períodos. Por exemplo, você vem ali com um produto vendendo muito bem, aí parou de vender. Sei lá, você ficou 3 meses com ele. Até você achar outro, encaixar uma outra campanha, de repente você vai ficar um período ali, né, sem Exato. vender. Isso me incomoda. Eu não gosto, não me sinto confortável. Então, eu trabalho com uma esteira maior, sempre com produtos que são o carro-chefe, que vão vender mais, e testando outras coisas ali no paralelo, com investimento menor, para não consumir todo o seu lucro, mas investido. Por quê? Cara, pensamento de empresa, né? Pensamento de empresa. Tem o principal, mas eu já quero deixar alguma coisa engatilhada para a hora que esse principal ele deixar de ser o que mais traz dinheiro para a empresa. Top. Cara, e muitos demoram a ter resultado ou não têm, justamente por não ter esse pensamento de empresa, né? Digo até por experiência própria, uma Sim. coisa que me atrapalhou muito no começo era eu querer gastar o dinheiro que eu ganhava aqui como se o dinheiro fosse meu. E, cara, o dinheiro não era meu, o dinheiro era da empresa. Então foi uma das coisas que me atrasou muito para eu poder escalar um produto. Às vezes eu tentava escalar e, pô, acabou o dinheiro. Entendeu? Faltava Então, grana. esse Sim. pensamento de empresa sem dúvida, um pensamento que todos devemos ter. Agora, Michael, nesse tempo que você está aí no digital, de fevereiro de 2024 até hoje, né, agosto, cara, qual foi o maior desafio que você já vivenciou? O maior desafio, cara, para mim foi esse, Ângelo. O maior desafio foi justamente você ter ali um produto vendendo muito bem e tal, e por algum motivo ele passou o ciclo dele ali e ele parar de vender. E aí, você está acostumado, cara, nós ficamos vendendo todos os dias, várias vendas por dia, sei lá, 50 dias direto. E a hora que dá essa queda, eu senti muito. Eu senti muito, porque daí, cara, eu fiquei assim, porra, e agora, cara? Então, assim, eu me acomodei com aquilo, e isso foi um grande erro, e foi um baita de um desafio, por quê? Porque na minha cabeça, aí a minha mentalidade fraquejou no sentido de que, cara, era aquele, agora não vai mais ter outro, e aí você descobre que, quando você continua, porque aí não tem motivação. Nesse momento você não está motivado. Muito pelo contrário, você está desmotivado. E aí o que, que faz você continuar? O seu propósito e a sua responsabilidade que você tem com as suas coisas, né? Com a sua família, com tudo. E aí você continua. E aí você descobre que, cara, não importa o produto. Porque produto é o que mais tem para a gente rodar. Porque daí você acerta o próximo. E aí você acerta um que não tem nada a ver, que ninguém está falando, sei lá, que ninguém dá nada para ele, e aí você acerta ele. E aí você percebe que porra, no produto não importa, cara. Eu sei vender, eu aprendi a vender. Então eu vendo qualquer coisa, a gente consegue vender qualquer coisa, né? Esse mercado nos possibilita isso. A gente vende qualquer coisa, desde que tenha busca para aquele negócio, a gente vende. Exato. Então, assim, foi o maior desafio. Perder um produto que estava vendendo demais, e aí na minha cabeça, pô, agora não vai ter outro igual aquele, que vai vender daquele jeito. E tem vários outros, milhares de outros e talvez muito melhores até. Então, assim, foi um desafio, cara, porque. Só que também foi um baita de um aprendizado, porque isso tirou de mim aquela questão de que é o produto, não é. Então foi assim, ao mesmo tempo foi um baita desafio, foi um baita de um aprendizado também. Que top, cara. Que top. E uma outra coisa, exemplo, você e sua esposa sempre queriam, né, empreender. Eu acho até engraçado vocês falaram sobre tentar vender roupa, porque eu acho que a primeira coisa que quem quer empreender tenta fazer, né, é vender roupa, né? É verdade, Comprar é pra. verdade. Acho que é a primeira coisa. Agora, qual foi a sensação que vocês tiveram quando vocês viram que, cara, realmente vocês estavam vivendo da internet? Cara, é assim, foi. Eu lembro o primeiro dia, porque assim, a Bruna pediu, ela saiu do emprego dela. Como eu estava muito mais tempo lá onde eu trabalhava,
E foi mais difícil, assim, não difícil, mas eu precisei de um tempo a mais para sair. Então, eu fiquei mais 3 meses depois que eu pedi a demissão. Eu fiquei mais 3 meses até acharem outra pessoa ali e tal. A Bruna, como ela tinha entrado no serviço que ela estava há pouco tempo, foi mais simples o desligamento. Então, ela saiu antes de mim. Mas eu lembro que o primeiro dia nosso juntos, trabalhando em casa, cara, foi assim uma sensação de a gente saiu para fazer a nossa caminhada, fomos à academia, tal, na parte da manhã, cara, foi uma sensação de liberdade e pô, é assim, é indescritível, porque é muito bom, né? Você ter ali o tempo, o seu tempo, e você organiza ele da maneira que você quer. É claro que a gente tem que trabalhar e trabalha muito. Só que, cara, você tem ali aquela liberdade, sei lá, você precisa ir ao médico. Cara, você pode marcar o horário que você quer ir, porque você tem essa liberdade, né? Diferente e aqui, em momento algum, eu estou criticando a CLT, tá? Eu sou muito grato. E se hoje nós estamos aqui, os nossos trabalhos antigos possibilitaram isso, porque foi com o dinheiro que a gente ganhava lá, que sustentava a nossa casa, nos mantia, e foi possível investir para que hoje a gente esteja aqui. Então, assim, em momento algum eu critico e de jeito nenhum. Mas tem regras, né? Tem regras e você tem que seguir, claro. Então você precisa sair, você precisa fazer alguma coisa, você tem que ir lá comunicar, enfim, aquela coisa, você vai, aí você volta. Aqui não, aqui a gente tem os nossos horários, a gente faz o nosso horário. Então, cara, é uma sensação de liberdade. Isso é muito bom, né? É muito bom, muito gratificante, cara. Outra coisa, Michael, nesse período que você tá aí no digital, qual que foi o maior erro que você cometeu? Que você gostaria de passar pra gente, principalmente pra quem tá começando, não cometer também? Maior erro, cara, é querer acelerar as coisas. Querer acelerar as coisas. Por exemplo, teve alguns momentos que eu queria acelerar as coisas e achava que colocando dinheiro iria acelerar o processo. E não vai. A gente percebe que, assim, é claro que o dinheiro vai importar, porque a gente está falando de tráfego pago. Só que no começo, principalmente no começo, o dinheiro ele não importa tanto quanto o que a gente vem construindo a nível de conhecimento técnico. A gente precisa entender como que a ferramenta funciona. Por quê? Porque se isso fosse um jogo somente de dinheiro, o jogo que eu estou falando não que isso é um jogo. Se isso fosse um negócio de somente colocar dinheiro, as pessoas mais ricas do mundo estavam aqui colocando dinheiro e ficando mais Sim, ricas ainda, mas não é. Então, no começo, o dinheiro ele importa muito pouco. Então, é por isso que a gente fala, cara, dá para começar com qualquer valor. Dá para você começar com R$ 300 por mês, dá para você começar com R$ 500 por mês, dá tranquilo, né? Só você alinhar as estratégias corretas e você consegue começar. Então, assim, quando eu tentava, porra, agora vai, vou colocar dinheiro, eu só perdia dinheiro. Então, isso foi um erro muito grande. Querer acelerar, querer dar o passo maior do que a perna. Primeiro, eu preciso entender como que as coisas funcionam. Depois, quando você já souber a dinâmica, como você sabe quando funciona, se você colocar dinheiro, você vai acelerar a compra de dados, tudo mais, consciente, né? Consciente. Aí você sabe o que está fazendo, você vai acelerar mesmo. Mas antes de você saber tudo isso, não adianta, cara. Você pode colocar 10 mil, você pode colocar 20 mil, você vai torrar essa grana e não vai saber o que está fazendo. Então, primeiro a gente precisa exato. comprar dados. Tá bom, mas o que eu faço com esses dados? Não adianta nada você comprar 10, 20 mil reais de dados se você não souber o que fazer com eles. Então, assim, quando eu quis inverter, sabe, passar isso na frente do processo, cara, foi um erro muito grande, porque aí o dinheiro foi embora. E eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu lembro que, bem no comecinho, eu fiz uma mentoria com o Bruno Matos, né? O Bruno Matos do lançamento. Uhum. E na época, acho que isso foi em 2020, eu tinha juntado uma grana, tava com R$ 5.000. Falei, Bruno, eu tô com R$ 5.000 aqui, cara, só pra investir. Vamos lá, o que que eu faço? Ele, cara, pensa como se você tivesse R$ 500. Não, mas eu... Cara, pensa como se você tivesse R$ 500. A pior coisa que tem é você, no começo, ter muita grana. No começo, você ser diferente das outras pessoas e ter mais grana pra investir. Cara, porque Não adianta nada. você vai errar. Você vai errar. E graças ao conselho dele que eu não gastei de forma dissoluta, né? Não gastei em vão. Mas uma outra Com coisa, certeza. ô Maicon, uma pergunta também que eu gosto de fazer aqui, principalmente
para as pessoas, né, que tiveram, cara, muito resultado, que já fizeram muitas coisas, se você estivesse começando hoje, né, com pouca grana, esse é o cenário, você está começando hoje com R$ 1.000, o que você faria? Qual é a estratégia? Qual a plataforma? Como que você começaria? Cara, se eu fosse começar hoje com R$ 1.000 por mês, primeiro de tudo, eu investiria em treinamento, com certeza, um treinamento para me dar a base, né? E, sem dúvida nenhuma, eu buscaria uma mentoria individual. Porque, cara, uma mentoria individual já vai te encurtar muito caminho e vai te poupar muitos R$ 1.000 de gastos à toa aí, tá? Então, assim, esse é o primeiro investimento que eu faria. Antes de pensar em anunciar qualquer coisa, eu iria buscar uma base, né, um curso. Temos vários muito bons. Eu vou sempre indicar o do Thiago Bueira, porque foi o que eu comecei, mas tem outros, né, que são tão bons. E um mentor. Cara, você tem que pegar um cara que você se identifica, que você goste da didática e tudo mais. E aí, assim, primeiro, aplicar o que o cara fala. Né? Não adianta de nada você ter um mentor, você ter um curso, o cara fala A, você vai lá, vou fazer B, porque não adianta. Então, o primeiro passo é esse. Agora, indo para a parte estratégica, cara, buscar CPCs competitivos. E eu não vou falar de CPC barato aqui, dando valor, porque, cara, o CPC barato é o que vende. Mas é claro que o iniciante, ele não vai se sentir confortável pagando CPC de 40, 30, R$ 50. Então, busque estratégias que sejam condizentes com o seu momento. Cara, você está confortável tomar um clique de R$ 10? Tá, então roda review, cara. Uma baita de uma estratégia excelente. Rodei muito, rodo até hoje, né? Nossa operação hoje, eu não vou falar que ela é meio a meio, porque depende. Tem mês que a gente roda mais review, tem mês que a gente roda menos. Depende muito do que a gente está rodando. Mas a gente roda muito review, adoro essa estratégia. Cara, é uma estratégia que é muito confortável para o iniciante rodar, por conta de um CPC mais acessível. Agora, é uma estratégia que é um pouco mais complexa, tem a construção de página, tem tudo, tem outras coisas, né? Cara, tem produtos que a gente pode rodar em plataformas COD. Eu nunca rodei essas ofertas, mas eu tenho pessoas próximas a mim que rodam e faturam muito bem. Então, assim, pagam CPCs de centavo. Pô, tá lá. Vários produtos que você consegue testar, você consegue aprender, entender a dinâmica. Então, você tem uma Adcombo, você tem uma Dr. Cash, você tem várias plataformas. Você pode rodar, aprender, fazer um caixa, porque isso aí dá dinheiro também, cara. Se você investir nisso, você vai faturar. Onde você colocar sua força é onde vai te dar retorno. Então, assim, você tem aí estratégias COD, você tem estratégia de review, e também você tem as plataformas aí que são já mais conhecidas, que são a Smart ADV, a Guru Media, Media Scalers, enfim, essas outras plataformas que têm produtos que têm um CPC mais barato também. Você consegue rodar com estratégias mais simples, que são o fundo de funil tradicional, pré-sell simples e tal, e você também consegue pagar um CPC mais barato. Por quê? Para o iniciante ele não desanimar. Cara, porque é desafiador você tomar cliques ali de 30, 40, R$ 50. A gente talvez esteja mais acostumado com isso, só que isso não deixa de ser desconfortável. Ninguém gosta. Falar que gosta, não gosta. Então, assim, principalmente no começo, busque estratégias que sejam condizentes com o seu momento, para você se sentir confortável. Você tem R$ 1.000, cara, é R$ 1.000, e tudo que retorna, você vai reinvestir. Então, assim, cara, com um método básico para você saber ali contingência, criação de conta, mexer no elemento, aquela história toda, criar a campanha, um mentor te auxiliando e você indo para essas plataformas que vão te deixar confortável com a estratégia, cara, não tem como dar errado. Se você continuar, seguir o passo a passo e fizer, mesmo quando as coisas derem errado, você continuar, não tem como dar errado, cara. Não tem como dar errado para quem não desiste. Já falei isso Com aqui certeza, várias e cara. várias vezes. Não tem. É impossível, cara. É impossível. Pessoal, estamos chegando a 1 hora de call aqui com o Michael. Estamos chegando no final da nossa entrevista. Lembrando que ainda temos o nosso pós-call com o Michael, onde lá no pós-call ele vai revelar coisas que ele não revelou aqui. Vamos. Só quem tiver lá vai saber, né? O que ele vai soltar lá.
Mas eu quero pedir para todos que estão assistindo até agora, gente, pelo amor de Deus, se vocês estão aqui, ainda não se inscreveram no canal, se inscreve, cara. É gratuito se inscrever no canal, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like e deixa aqui seus melhores comentários, tá bom? Uma outra coisa, para você que ainda não é membro do canal, aí já é diferente. Você ser inscrito e você ser membro são coisas diferentes, tá bom? Para você ser membro do canal, há um custo. Ângelo, qual que é esse custo? É menos de $1, né? É menos de $1 que você precisa pagar para poder você ser membro aqui do Pode Ficar Rico Podcast. Mas, Ângelo, o que eu tenho acesso quando eu me torno membro do canal? Você tem acesso a esse pós-cal com todos os entrevistados, né, que vem aqui. E lá no pós-cal, cara, tem conteúdo de mentoria de 5, de 10, de 15 mil reais. E você só precisa pagar menos de $1 para ter acesso a isso, beleza? Maicon, cara, mais uma vez, muito obrigado por ter separado um tempinho para vir aqui estar com a gente, contando a sua trajetória, né? Já vamos deixar um dia separado aqui também para sua esposa vir aqui contar a versão dela. Já faço já o convite para a Bruna. Cara. Então, muito obrigado, tá bom? Quando vocês quiserem voltar aqui, é só me avisar, a gente marca um dia e vocês sempre serão bem-vindos aqui no Pode Ficar Rico Podcast. Perfeito, Ângelo. Eu queria agradecer, cara, de coração, esse convite. Cara, o canal é maravilhoso, várias e várias. Inclusive ontem, pra você ter uma ideia, ontem eu estava assistindo o episódio com o Milson, com o Milson, com o Muri. Então, assim, cara... agora eu falo diretamente com a sua audiência, cara. Quando você estiver desanimado, vem aqui, procura ali nos vídeos e assiste, cara, porque você vai ver que todo mundo passou por dificuldades, todos nós passamos por dificuldades. E assim, mesmo depois que a gente tem alguns resultados expressivos, as dificuldades continuam. Exato. A única coisa que muda é que você enxerga isso como trampolim para algo sempre maior. Exato. Então, cara, se agarra nisso, vem aqui. Pega ali os vídeos do canal e assiste todos, cara. Um por dia. Sei lá, encaixa na sua rotina, assistir podcast. Porque, cara, isso vai mudar o seu jogo. Você vai enxergar isso de forma diferente. Então, a sua dificuldade, eu tenho certeza que alguém daqui já passou. Então, isso vai fazer você sentir que não está sozinho. E se alguém passou, cara, você também consegue. Exato, que top. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. A gente se vê lá no pós-cal, beleza? Então, tamo junto. Tchau, tchau. Um abraço.